de 600 cruzados. E um disco punk importado chegava a custar 500. Esse rabisco aqui, ele foi feito propositalmente. Ensaiava a bateria do Pierre, era um sofá. Saudações, galera! Bem-vindos à primeira edição do Rock na Estrada, um quadro novo aqui do programa Rock na Pedrada, em que nós vamos sair um pouco daquele ambiente e vamos conversar, bater um papo com pessoas interessantes, ilustres, sobre diversos assuntos. Hoje, especialmente, estamos aqui na minha cidade natal, Itaperuna, no interior do estado do Rio, e eu vim aqui conversar com meu amigo Tiquinho, também conhecido como Francisco Figueiredo. E nós vamos conversar sobre a história do punk rock no Brasil. Então fique aí com a gente. Bom, primeiro de tudo, vamos definir o que é o punk rock. Tiquinho, por favor, dê uma definição musical do que é o movimento punk rock. O punk rock é nada mais, nada menos que uma música simples, rock and roll feito de uma maneira mais simples, já que na época que foi surgido havia uma música muito mais sofisticada e algumas pessoas que não conseguiam fazer um som tão sofisticado, criou-se uma música raivosa, muito rebelde de 3 acordes. Essa é a estética do punk sonoricamente falando. O punk estava dialogando principalmente com o rock progressivo, né? Que era a grande crítica dos punks, era que o rock progressivo estava ficando muito complexo, muito distante das pessoas, e também no movimento hippie, né? Eles tinham essa coisa contra o hippie e pisar na mão dos hippies. É. E onde que surgiu o punk, assim? Quem que a gente pode dizer que foram os primeiros assim, divisores de água no punk? Eu acho que quando começou a ter aquela música um pouco mais raivosa, acho que o Stooges, por exemplo, o MC5 no caso é uma banda americana. Porque basicamente a parada é o seguinte, cara, o punk ele surgiu mais nos anos 70, no meio para final dos anos 60. Só que já tinham movimentos que influenciaram o punk, como os Stooges, né, como o Velvet Underground, como o MC5, como Animals, né? Só que é a parada do proto-punk, né? Que serviu assim de idealização para um tipo de som mais simples, um tipo de som sem aquela pompa do Led Zeppelin, né? Porque a grande reclamação é isso que você falou, né? Estava distanciando muito daquele ideal de rock para pessoas dançarem, para participativo, né? Então, o punk iniciou, mas antes do punk ainda tiveram essas bandas que influenciaram, né? Que foi o proto-punk, né? Eu falei que você quer participar aqui dessa primeira parte, Juliano? Sério, senta aqui, cara. Eu falei, pô, eu vem cá, pô. auditoria. So messed up, I want you here. In my room. Bom, já que eu ainda acho que o Iggy Pop é o cara que deu o primeiro boom da coisa toda. Pela presença, o som dos estúdios, cara. Acho que era o mais próximo depois do que fizeram. Então começou ali mais ou menos com os Stooges, o Iggy Pop nos Estados Unidos, né? Então isso aconteceu mais ou menos em que época que os Stooges lançaram os primeiros... Começou com o movimento? No final dos anos 60, né? Com os 2 primeiros discos e tal. E depois a coisa foi pegando um pouco mais, né? Tipo o MC5, né? O Dust também. Até que chegou no boom, que foi os Ramones, né? Ramones 76. 76. Que logo depois, em 77, veio a resposta inglesa aos Ramones, o Sex Pistols. Nevermind the Bollocks. Nevermind the Bollocks. Então, a gente pode dizer que o movimento punk, ele teve seu proto-punk ali no final dos anos 60. Depois, nos anos 70, ele evoluiu, o Ramones, o Sex Pistols, o Clash e outras bandas. Isso tomou a Inglaterra, né, durante um tempo. E, finalmente, ele chegou até o Brasil, que é o que nos interessa aqui hoje. Sobre esse assunto, eu recomendo o documentário Botinada, a história do punk rock no Brasil. Que eu confesso, eu não conheço muito da história do punk, não é muito a minha praia. Mas para fazer essa conversa aqui com o Tiquinho, eu assisti o documentário e ele é muito bom. E uma das questões que esse documentário deixa em aberto logo no início é sobre onde teria começado, em que cidade teria começado o punk aqui no Brasil.
ele dá 3 exemplos, né? São Paulo, Brasília e a Bahia, por incrível que pareça. A Bahia a gente tem aí o Camisa de Vênus, do Marcelo Nova, que era grande amigo do Raul Seixas. E por incrível que pareça, havia punk lá na Bahia. Eu ainda fico com São Paulo, cara. Você acha eu acho que se enquadrou melhor na proposta do punk, né? Embora em Brasília a informação tenha chegado primeiro. Porque lá tinha muito diplomata, muita gente que essa viajava. é assim. justamente essa questão, por onde eu não concordo que tenha sido Brasília. A capital, ou qualquer coisa que queiram chamar, ou uma referência punk, São Paulo, cara. Por causa da periferia, a coisa do Lula chegando lá, aquela confusão que estava tendo na ABC, na época. Enquadra muito mais a punk rock do que um filho de diplomata. Pô, Isso é verdade. fazer música de revoltado, né, cara? O cara vai reclamar de quê, né? E lá em São Paulo esse movimento chegou mais ou menos ali na mesma época que os Ramones estavam explodindo, né? Alguns afirmam que foi em 76 até que começou o movimento punk lá em São Paulo, que tinha muito dessa coisa também de uma juventude sem perspectiva de futuro, que vivia numa sociedade opressora, no meio de uma ditadura militar. Então começou a surgir ali na periferia esse movimento, essa galera, esses jovens querendo se exaltar e tal, aquela coisa toda. Esse rompimento é bacana, né? Eles romperam na ditadura lá com muita coisa, né? E aí o som mudou, cara. E era bacana. Tipo, na época o Olin Pop, que era um programa de TV na época, os caras tiveram que receber o cólera, por exemplo. Que tal, que é uma coisa legal. Muita coisa aconteceu. Em São Paulo a coisa era que, tipo, eles tinham uma visão meio estranha do punk, até se formar realmente, chegar ao contexto do que era e tal, porque antes rolava esse negócio. Ô, cacete. Todo mundo colocou, menos ele. Eu esqueci, porque ninguém nunca me liga, velho. Isso vai entrar na edição, velho. Vai virar modão. Ô, cacete. Cara, porra, tô ligando pra tipo, você tá gravando o programa com o Pedro? Chiquinho, a gente esqueceu de falar, não viu, tá? Tá passando. Já tá passando, tá live streaming. Tá passando na Record. Na Record, cara, pô. Criando piadista. Eles tinham uma visão meio errada, tipo, do que era ser punk pra eles. E também a informação que eles tinham da revista Pop, dessas coisas que chegaram, era que punk era uma coisa assim, moda, né? Pro Made in Brasil ser considerado punk. Made in Brasil, aquela guitarra estrelinha dele, né? Ser considerado punk, né, cara? O joelho de porco, cara. Tipo assim, né, cara? Eles não tinham muita dimensão. E envolvimento de gangue, né, cara? Aquele Warriors lá mudou a vida de todo mundo, né? Todo mundo achava que ser punk era tretar, andar com canivete, essas paradas, briga. E fugir um pouco da estética do som até começar, tipo, o Ariel, o Clemente, esse pessoal montar o Condutores de Cadáver. Na verdade era o Nai, depois virou Condutores. Aí eles foram a primeira banda. A primeira banda de punk de São Paulo, os Condutores de Cadáver, né? Tudo girou em torno deles, porque todo mundo ensaiava. Bom, pelo que eu sei, era a única banda que tinha equipamento. E mesmo assim, o equipamento era bem precarizão. Né? E eles também organizavam eventos, né? Chamava a galera, assim, pra fazer shows. E o Fábio, né, cara? O Olho Seco, que tinha punk rock discos. Que era o cara que trazia discos e tal. Muitas bandas se formaram na galeria, onde era punk rock. Ele tinha equipe de som, Olho Seco, antes de ter a banda. A ideia do Grito Suburbano foi uma ideia que partiu dele. Quando eles gravaram o Grito Suburbano, que é o primeiro registro. Então vamos falar disso por partes. Primeiro vamos começar lá nos primeiros anos que surgiu o punk rock. Naquela época era muito difícil, né? Você conseguir, primeiro, informação, não tinha internet, não tinha nada. Não tinha televisão, a televisão não mostrava isso. Então era realmente aquelas revistas pop, né? Que traziam algumas novidades do punk, assim, muito por alto. Era difícil conseguir discos, porque eram poucas lojas que importavam, e quando importavam era um absurdo de cara, né? O disco punk que eles tinham como referência era aquele da revista Pop.
E tal, o The Runaways era uma banda punk naquele disco. Aham. E aí, engraçado, nesse documentário Botinado, eles comentam uma hora que, tipo, o salário mínimo naquela época era de 600 cruzeiros, não sei. E um disco punk importado chegava a custar 500. Os caras iam lá e E compravam. os caras compravam, velho. Era quase um salário mínimo, um disco de punk. E os caras compravam. E gerava fitinha. Gerava fitinha cassete, todo mundo ia na casa de todo mundo, gravar e tal, compartilhar. Se bem que essa coisa não foi só muito por lá, né? Quase todo lugar, né, cara? É. Aqui também tinha essas cooperativas de fita, né? Que ninguém tinha informação de nada. Aham. O que chegava era pouco. E demorou muito tempo até que as bandas de punk conseguissem gravar um disco, né? As bandas de punk de Demorou São bastante. Paulo. Até, acho que foi, até a formação mesmo. O Redson mesmo fala nisso, acho que nesse documentário mesmo, que eles ensaiavam a bateria do Pierre, era um sofá. É, tocava no... Nossa, é muito trash. Era um sofá. Até conseguir sentar numa bateria pra tocar, Aham. mas ao mesmo tempo que demorou pra lançar um disco. E que bandas que a gente pode citar nesse momento aí que foram fundamentais para estabelecer o gênero ali naquela cena? Ó, o Condutores, cara, acho que o Cólera é uma referência. Olha, inclusive você tem um disco dele aqui pra mostrar pra Ah, gente, o né? Rock and Tour, cara. Caramba, olha isso, cara. Olha isso. Isso aqui, eu não tenho nem palavras para descrever o quão raro é isso aqui, né, cara? Ah, cara, esse é o primeiro registro de uma banda punk nacional ao vivo. É o primeiro, Europa, assim, né? foi na Europa, assim. Cara, muito legal. Conta um pouco da história. Eles estavam tocando em... Onde que eles tocaram isso aqui que eles gravaram? Cara, eles tocaram na Holanda, cara, não me pergunte como, mas eles tocaram na Noruega. Na Noruega. Não me pergunte como, cara. Eles estavam tocando em buraco, né? Uma vez eu vi uma entrevista do Redson, o Redson falando que, tipo assim, tocava num lugar, aí na mesma, tipo, tinha um cara que falou, não, vai tocar em lugar tal. E tal, tipo, os caras voltaram aqui pro Brasil no custo danado, porque, tipo, não era remunerado, não era nada. Você só pagava assim, ó, toma aqui o dinheiro, vai pra tal lugar. Ou, tipo, vai fazer show em tal lugar, assim. Ficaram 6 meses rodando, até voltar aqui, porque não ia dar certo. Ele mesmo falou assim, não ia dar certo. Aham. E Voltaram. eles gravaram... Como é que foi esse processo de gravação, você sabe? Porque eles estavam tocando assim, meio aleatório, né? É, cara, esse processo de gravar, como eles fizeram isso aí, cara, eu não sei, cara. Eu acho que isso deve ser surpresa. Quando chegou mesmo, finalizado o serviço, deve ter sido surpresa até pra eles mesmos. Tipo assim, galera, que até um disco com vocês aqui, Ao vivo, né, cara? ao vivo, que vocês gravaram, sem saber. Pô, cara, eu também fico pensando nisso, cara. Pô, já que era tão precário, como é que som ao vivo, assim, registrado? E em tantos lugares, assim. Como é que será? Tipo, pegaram toca-fita? O que fizeram, cara? Pô, eles, tipo assim... Mas é um registro muito, muito, muito importante, cara. É, mas ele já foi mais tardio, né? Foi de 87. Foi de 87. É. Voltando nessa época dos anos 70, 76, 77, por aí, a gente teve a formação do Condutores de Cadáver, né? Que foram talvez a banda mais importante desse primeiro momento. E aí começaram a pipocar outras bandas de punk ali na região. Começou a rolar aquela treta entre São Paulo, o pessoal de São Paulo O pessoal da e o ABC, pessoal do ABC, né? Conta pra gente. A história do Buzz e do Trainer. Que um era... Pô, tipo, os caras do ABC achavam que era mais punk porque pegava trem. Os caras de São Paulo não, porque eles pegavam Buzz. E tal. Um tinha coturno engraxado, o outro não. Tal, um era mais ogro que o outro. Vai, não acredito que essa treta maior mesmo foi da parte do pessoal da ABC mesmo, cara. Porque a coisa toda acontecia em São Paulo, quer dizer, eles estavam tão perto, né, tipo, quando começou a aparecer o Bivar, com documentário, essas coisas, quando começaram a filmar, começaram a procurar saber da história, a coisa acontecia em São Paulo. Eles perto e longe, por causa da treta ninguém atravessava ali. É, tinha muita briga de gangue também naquela região, né? Rolou até Tipo, morte, né? rolou morte, né? A galera de São Paulo não ia tocar no ABC e vice-versa. Os fãs do ABC, se aparecesse em São Paulo, tomavam porrada. Os fãs de São Paulo aparecessem. A única banda que conseguiu tocar no meio disso tudo aí foi o Auster, cara. Mas o Auster nem tinha esse princípio punk, não, cara. Já era um HC mesmo. O Auster é aqueles que tocavam com a máscara. Camisa preta, Isso. assim, na cara, né? Na cara. Fazia o som, acho que mais extremo, assim. Das bandas que pintou lá nessa época, era o som mais porrada, assim. Muito porrada mesmo. Quando você
não conseguia entender. Se já não entendia direito o punk rock, o som deles era quase noise pra época, assim, cara. Era bem barulhento. Os poucos registros de vídeo que tem, o pouco material de som que saiu, você percebe que até é interessante, porque eles estavam realmente um passo à frente. Talvez o Ratos também. O Ratos foi nessa época também que surgiu, o Ratos de Porão? O Ratos surgiu um pouco depois, dessa época do Condutores, dessa época do Cólera, do Passeatas. Acho que o Ratos veio um pouco depois. E o Ratos já era uma banda que começou com a intenção de tocar mais rápido, sem saber que mais rápido era hardcore. Então a intenção era só ser mais rápido que todo mundo, fazer as músicas mais rápidas que todo mundo. E como eles não tocavam muito bem, então quanto menos nota, melhor. Então você conseguiu fazer um repertório de 10 músicas com 2 notas. Então, isso é legal. E naquela época também a galera enfrentava um outro problema, além da falta de informação, dos discos serem muito caros e tal, que era a ditadura militar, né? A gente estava no meio, anos 70, a gente estava no auge ali da ditadura e tinha muita repressão policial, muita repressão. Então era assim, os jovens não podiam andar na rua, né? Tipo assim, andavam em grupos de 3, 4, já pronto, era isca de polícia. E nessa época acabou, as letras das músicas começou a ter muito essa temática, né, de criticar o sistema, criticar a polícia, porque eles realmente viviam num contexto que eles tomavam porrada, tomar porrada de polícia, até nesse documentário fala que era um final de semana normal. Final de semana normal, você saía e tomava porrada da polícia. Ninguém apanhava mesmo, ninguém morreu, sucesso, né? Sucesso. Olha, isso aconteceu se não foi 100%, 90% do que tentaram fazer. O Inocentes teve música censurada, o Garotos Podres. Putz, o Ratos nem se fala, né, cara? Falar nisso, você tem uma coisa interessantíssima. Cara, nem eu sabia disso. Antigamente os discos, olha só, os discos que eram censurados, né, que o governo pegava para censurar, e como é que era isso? Eles, olha só, não, primeiro de tudo, isso aqui, ó, esse rabisco aqui, ele foi feito propositalmente. Eram os sensores que iam lá na fábrica, como é que é? Eles pegavam um por um e riscavam. Porque essas músicas, pra quando a pessoa tocasse, ela não conseguisse ouvir direito a música. Não, né? Nem escuta. Nem escuta, fica pulando. A agulha passa por aqui. E isso é muito interessante, cara. Na época se mandavam letras, né? Pra registrar, igual faz hoje, acho que normal isso também. E antes do disco ser prensado, ou então logo após, essas letras chegavam ao governo. E voltavam com carimbo vermelho, com X. Quase todo mundo nessa época, até as bandas mais populares, chegaram a tomar X também. Tipo a Blitz, que era uma banda que né, nada a ver com a coisa, teve música censurada também. E passou por esse mesmo processo. De ter 2 músicas em um disco censurado e as músicas vinham com um baita X. Esse daí ainda tá bonitinho, você tem que ver o da Blitz, que doideira. Cara, esse cara da Blitz, cara. Da Blitz, né, cara? Então eu fico imaginando a paciência dos caras de pegar disco por disco. Isso aqui é feito à mão, né? Não é uma máquina que faz isso, é o cara que vai lá, pega um por um e sai riscando ali aquelas faixas. Não queria ser esse cara. E fala um pouco desse disco, aproveitando aqui que a gente já tá falando dele, esse Ataque Sonoro. Olha que legal. O Ataque Sonoro foi um compilado, né, cara? Uma coletânea. Isso aqui parece até o Ed da Iron Maiden. Cara, foi a terceira coletânea de punk rock lançada aqui no Brasil, porque demorou pra sair. Se bem que em 85 a gente já tinha disco individual. O Lixo Mania lançou o primeiro compacto em 82, 83. O Violência e Sobrevivência. Foi o primeiro compacto mesmo de uma banda individual, porque já tinha saído o Grito Suburbano, que é o primeiro registro de punk rock nacional. Que foi um disco feito em parceria com várias bandas, né? Porque as bandas não tinham dinheiro, cada uma, para fazer o seu próprio disco. Então juntava ali umas 10 bandas e cada uma dava um pouquinho de dinheiro e eles pagavam o estúdio, pagavam a prensagem e tal, e saía uma música de cada banda do disco, né? Isso aí. O interessante dessas coletâneas, cara, é que a tentativa de melhorar o som.
O grito suburbano você pega sem qualidade, cara. Você pega o sub, que é o segundo coletânea e tal. Pra mim é o registro mais importante do punk rock nacional. O sub é um disco que acho que a pessoa quando começa a se interessar pela música punk ou ouvir punk, o sub é um disco indispensável, cara. É um baita disco, mesmo não tendo uma qualidade, você consegue captar perfeitamente a iniciativa, a tentativa, cara. E as músicas são, tipo, mó bacana, cara. Ele já tem uma qualidade melhor? Um pouquinho melhor. E aqui foi onde eles tentaram atingir uma qualidade máxima, que foi um fracasso, cara. Aqui eu tô vendo que tem... Quase não tem qualidade, cara. O nome das bandas que é legal, né? O Vírus 27, o Ratos do Porão, Garotos Podres, Auschwitz, Desordeiros, Cólera, Grinders, Lobotomia. Olha que legal, cara. Armagedon. O interessante desse disco, pra quem é fã, é o único registro que o Betinho tem com o João Gordo, que era o Beto, que foi o primeiro batera do Ratos. Que no Crucificados pelo Sistema, quem gravou a batera foi o João. E esse é o registro. E o Grinders, cara, com a proposta diferente, que é a primeira banda a falar de skate. Ó, que legal. Que foi que deu start na galera de skate, essa ligação do skate com punk, essas coisas. Não foi o Charlie Brown Jr.? Geral, cara. É um registro muito importante, cara. É aquilo, cara. Não adianta pegar esses discos achando que você vai encontrar uma qualidade absurda, porque não vai. Mas é o interessante, porque era o máximo que eles podiam fazer na época. Era o que eles conseguiam fazer. E Os caras eram guerreiros, né, velho? Muita coisa, cara. Porque hoje é muito fácil você gravar, juntar a galera e gravar. Hoje é fácil comprar instrumento, é fácil gravar, é fácil lançar. Fácil, Naquela época era muito difícil, cara, muito difícil. Os caras contando, meu primeiro baixo foi um rei dos violões. Cara, eu nem sabia que isso existia, cara. Esses baixos igual um berimbau. Os caras não tinham manha de paletada, eu não sabia nada, cara. Foi uma tentativa, assim, funcionou, mas tinha tudo pra ser um fracasso, né, cara? E tomou uma forma muito grande, cara. Porque houve invasão, por exemplo, das bandas de São Paulo de punk no Circulador, que foi uma coisa legal. Reza a lenda que foi aí foi onde o Paralamas conseguiu o contrato com a gravadora, cara. Pedindo pra abrir um show de uma banda punk, cara. Olha só. A tal história do Barone lá, que o Barone entrou pra banda, porque eles conseguiram arrumar um show de última hora, que o baterista não foi, que era o Vital e tal. Foi abrindo o show de uma banda punk, cara. O Gordo também chegou a contar uma história de que eles foram tocar juntos, aí o João chegou e, cara, tem guitarra não. Aí a Vertigana foi e emprestou uma guitarra pra ele, disse, não, toma guitarra aí, toca. Qual a precariedade, né, cara? Cara, os caras vão fazer show. Chegava assim, e aí, beleza, vim tocar, não tem instrumento, me empresta. E era assim que funcionava. Legal. E eu fiquei sabendo também nesse documentário que tem uma banda mineira, inclusive, né? Banda do Lixo. Banda do Lixo, o nome da banda. Do Lixo. Foi uma das primeiras bandas de punk, né? É citado por todos como a primeira, se bobear. A primeira, né? Pô, os caras vieram de Minas Gerais, cara. Eu não tenho registro dessa banda, cara. Não consegui achar, cara. Eles devem ser meio que uma lenda urbana por lá. Assim, tipo aquele primeiro disco do Sepultura com overdose. Eu tenho uma curiosidade enorme de ouvir isso, cara. O pessoal conta que eles realmente jogavam lixo no palco na hora do show, assim, devia ser um negócio. Pô, se não era punk sonoricamente, pelo menos a estética da coisa. E aí, galera, tô aqui de volta na Pedrada, terminando de editar esse vídeo, e eu tenho 2 recadinhos muito rápidos para dar antes de finalizar. O primeiro deles é que esse vídeo, para variar, ficou grande demais, então eu decidi cortá-lo em 2 partes. A primeira parte, essa que vocês acabaram de ver, nós comentamos um pouco sobre o início do movimento punk rock e sua chegada ao Brasil. Na segunda parte, nós vamos falar um pouco do movimento lá em Brasília, do festival Início do Fim do Mundo, que aconteceu em São Paulo, da decadência do movimento punk nos anos 80 e, por fim, como está o movimento hoje em dia. Então, essa segunda parte vai sair no domingo que vem, dia 9/11. Fiquem ligados aí, que vai ser bem legal. Esse era o primeiro recado. O segundo recado é que eu tinha pedido ao Tiquinho para elaborar uma lista com 5 músicas de punk para quem nunca ouviu, para quem se interessou e quer começar a conhecer um pouco mais desse movimento, desse som aqui no Brasil. Eu tinha pedido para ele, isso vai aparecer no final da parte 2, para elaborar uma lista com 5 músicas pra gente, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Conversando com ele depois, eu acabei pedindo para ele fazer mais 5. Uma para parte 1 e uma para parte 2.
E essas bandas estão organizadas em ordem cronológica. Então aqui na descrição desse vídeo vão aparecer 5 bandas desse primeiro momento, lá em São Paulo. E no vídeo seguinte vão sair 5 novas bandas que vieram depois. Então confira aqui embaixo na descrição desse vídeo, vão ter 5 bandas, mais todas as músicas que apareceram ao longo desse episódio. Então se você ficou curioso, vai estar tudo aqui embaixo na descrição do vídeo. E antes de finalizar, eu gostaria de agradecer encarecidamente as páginas do Facebook Rock Rules, do meu amigo Luiz Gustavo, e Eu Amo Rock, que são 2 páginas dedicadas ao rock and roll e que têm dado um apoio muito legal ao Rock na Pedrada. Então muito obrigado aí a essas 2 páginas, muito obrigado Luiz Gustavo, um grande abraço para você. E já que você já está no Facebook, não deixe de conferir também a nossa página oficial, a página do Rock na Pedrada no Facebook. Lá você vai encontrar novidades sobre o programa e você pode falar diretamente comigo, Pedrão. Eu estou lá produzindo conteúdo e atendendo a galera. Então críticas, sugestões, elogios ou impropérios, pode deixar lá que eu vou te ouvir. Então é isso, galera. Agora finalizando o vídeo, fiquem aí com mais algumas imagens de Itaperuna. Então até semana que vem. Grande abraço. E a segurança sumiu da faixa. Se as peças estão todas soltas e nada mais encaixa. Oh, crianças, isso é só o fim. Isso é só o fim. Oh, crianças, isso é só o fim. Isso é só o fim.